Olá, boa noite, bem-vindo ao Lavoura e Lucro. Hoje nós vamos estar falando de análise técnica. Antes de entrar nos detalhes da análise técnica, é importante só ressaltar algumas coisas. Primeiramente, o governo norte-americano está fechado, o Senado não conseguiu aprovar o orçamento, então alguns dos relatórios oficiais estão em pausa, né? A posição dos fundos está em pausa. Quinta-feira passada era para ter o relatório do USDA mensal, não saiu. Então a gente está com relatórios oficiais em pausa. Mas vamos aproveitar e fazer análise técnica, porque adivinha, o mercado não fecha, né? Com ou sem governo, o mercado opera. Então nós vamos estar trazendo alguns conceitos muito legais. Nós vamos falar sobre tendência de alta e baixa, média móvel de 20 dias, média móvel de 200 dias, gap no mercado, muita coisa boa. Primeiramente, deixa eu pegar aqui a imagem. Eu vou separar só um minutinho aqui para compartilhar. Tá, nós temos algumas imagens para a gente trabalhar aqui. Deixa eu explicar algumas das ferramentas que nós vamos usar primeiro, depois eu vou mostrar na prática como é que funciona. Primeira coisa, média móvel de 20 dias e média móvel de 200 dias. Análise técnica, ela é cheia de um monte de ferramenta. O que eu tenho descoberto que é valioso do ponto de vista de análise técnica? Coisa que é lógica e coisa que é cálculo. Por exemplo, tem um monte de gente que faz análise técnica que eles desenham um monte de gráfico, um monte de coisa. Pode ser que funcione, pode ser que não, mas o gráfico aceita qualquer linha que você desenha aí. Agora, por que eu gosto da média móvel de 20 dias e média móvel de 200 dias? 200 dias é mais ou menos 200 pregões, é quase um ano, né, ou 10 meses. E a média móvel de 20 dias, mais ou menos 20 dias úteis dentro de um mês, é praticamente o preço médio do último mês. Então, o preço atual está mais alto ou mais baixo que o preço médio do último mês? Média móvel de 20 dias, é simples. O preço atual está mais baixo ou mais alto do que o preço médio dos últimos 10 meses? Então tem alguns trabalhos que a gente vai fazer com base nisso. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito, que está muito ligado a isso, é o Golden Cross. Então, eu vou mostrar isso graficamente, mas você tem, digamos, a média móvel de 200 dias, por ser cada pregão que passa, ele muda aí, né? Muda só um número de 200. Agora, a média móvel de 20 dias muda um número de 20. Então, a média de 200 dias, ela é muito mais estável. Ele sobe, desce, mas é muito mais estável. A média móvel de 20 dias, ele sobe e desce mais rapidamente. O mercado estourou para cima, a média móvel de 200 dias vai mexer pouco. A média móvel de 20 dias pode mexer muito. Então, o que acontece? Quando você tem essa média mais estável de 200 dias, e aí embaixo tem a média móvel de 20 dias que corta ela na subida, esse corte em que a média de 20 dias corta de 200 é chamado de Golden Cross. E o contrário é verdadeiro. Se você tem a média móvel de 200 dias e aí a média corta na queda, é um Death Cross, né? Cruzou, mas de morte, né? Death é morte. Inversão técnica. Nós vamos mostrar isso, vou mostrar num gráfico, mas primeiramente o que é inversão técnica? A inversão técnica, você tem o candle. O que mostra o candle? O limite de alta do mercado naquele pregão, o limite de baixa naquele pregão, a abertura e o fechamento. Então você tem 4 informações e daí ele muda a cor de verde para vermelho, dependendo se fechou mais alto é verde, se fechou mais baixo é vermelho. Tá? Então você tem muita informação dentro de um candle. O que acontece? Tem o candle, limite de alta e limite de baixa do pregão anterior. Se em um mesmo pregão você negocia mais alto do que o patamar do pregão anterior e mais baixo do que o patamar do pregão anterior e termina em baixa, é inversão de baixa. E se termina, né, tira os dois extremos e termina em alta, é inversão de alta. Uma forma muito simples de pensar nisso, e eu gosto de análise técnica não por ser essa coisa misteriosa. Mercado é comportamento humano, tá? Quando você
tentou achar todo vendedor que tinha disposto e ninguém mais vendeu em cima. Aí você foi lá e tentou achar todo comprador disposto e ninguém mais fez negócio lá embaixo. Aí você fala, não, vou lá procurar o vendedor de novo. Não tem? Bum, então tem que subir o preço para achar, é leilão até achar o vendedor. Ou tem que cair o preço até achar comprador. Então, muito simples, né? Vai dar negócio ou não vai? Vai dar negócio ou não vai? Quando você tem um mercado que está negociando normalmente, ou ele fala, vai dar negócio, mas amanhã eu quero mais, amanhã eu quero mais, está em tendência de alta. Ah, vai dar negócio, não, vou vender logo aqui e aí vai estar em queda. Quando você não consegue achar nem comprador, nem vendedor, você tirou os extremos, não está dando negócio, aí não, haja leilão, vamos achar um preço lá em cima, ou derruba esse preço até achar comprador. Então é uma coisa que faz sentido. Uma feira funciona assim. Só que a gente tem como ver isso graficamente. E a última coisa é um gap. A questão do gap, para mim, eu vou mostrar ele na imagem. De tudo que eu falei agora, é a coisa que eu menos tenho convicção se realmente funciona pragmaticamente. Mas a expressão que eles falam é gaps get filled. Às vezes você tem uma anomalia no mercado que o mercado estava negociando aqui, aí ele já abre o próximo pregão aqui embaixo e não houve negociação em um intervalo de preço. Então, dentro desse intervalo de preço, pode ter gente que queria fazer negócio, mas nunca negociou nesse preço. Então, fica um momento de preço, um intervalo de preço sem negociação. Ou na alta também, né? Estava negociando aqui, aí deu uma notícia no final de semana, abriu segunda-feira em outro patamar. Em um mercado de ampla liquidez, a tendência seria, não, vamos lá ver, garantir que saíram todos os negócios aí, né, para não ficar esse intervalo. Então, em inglês, eles falam gap, é intervalo, né? Falam gaps get filled, os intervalos são preenchidos. Eu vou mostrar alguns exemplos e vamos ver se vocês concordam ou não. Por que essas coisas são importantes? A boa comercialização, ela é construída uma base, as necessidades da fazenda com as oportunidades de mercado. Aí olha a temporada de compra e venda, olha a posição dos fundos, que agora está em pausa por causa do shutdown do governo americano. Mas exatamente quando entrar e quando sair, essas análises técnicas, para mim, elas são o ajuste fino. Podem falar um pouquinho melhor hoje, um pouquinho melhor amanhã, ou não, vamos pisar no acelerador. Então, quero mostrar alguns desses conceitos que a gente falou em tela. Deixa eu compartilhar aqui a tela. E vou pegar o pincel. Vamos fazer o pincel na cor preta, azul, para começar. A primeira, só para explicar, a gente está vendo aqui o contrato de soja de Chicago, maio de 26. Então, a safra nova do Brasil, 2026. E aí, essa linha aqui, que não responde tão bem, essa é a média de 200 dias. E essa linha aqui, que responde melhor, ela é a média de 20 dias. Ela é mais sensível. Então, essa linha aqui, qual que é o preço médio dos últimos 20 pregões? É o que mostra essa linha. Aí, lembra que eu falei do Golden Cross? Cadê o Golden Cross? Está aqui, ó. O que aconteceu? A média de 20 dias estava subindo e cortou a média de 200 dias. Na média de 20 dias subiu, cortou. Então, quando você tem um Golden Cross, esse corte, qual que seria a chave ou a análise? O que eles falariam? Não, isso daqui é um indicador forte de alta. E aí, o que você acha? Depois que teve esse corte, tudo bem que a gente só está colocando aqui, mas de fato o mercado ficou um bom tempo negociando aqui do lado de cima e não teve tanto risco de baixa, e daí aqui, nessa queda aqui, ele nem conseguiu cair abaixo, caiu abaixo da média de 200 dias, mas a média móvel não. A gente não teve esse corte para baixo. Isso daqui, se tivesse acontecido, isso daqui seria
a cruzada de morte, né? Death Cross. Não teve. Ele permaneceu dessa forma. Então, é um tanto quanto encorajador. Então, a gente já falou aqui a média móvel de 200, média móvel de 20. Aqui é o Golden Cross. Agora vamos falar sobre a inversão. Bom, vamos falar sobre a inversão técnica. Aqui nós temos um excelente exemplo de uma inversão técnica. Vamos olhar só esses dois candles aqui, esse vermelho e o verde do lado. O que a gente percebe? Tinha o candle vermelho, no próximo pregão, que é esse verde, tirou a alta, tirou a baixa e terminou em alta. Uma inversão técnica de alta. Então, você fala, Aaron, o que vai acontecer com o preço da soja? Eu não sei. Mas eu sei que a gente teve, semana passada, uma inversão de alta. Eu sei que está acima da média móvel de 200 dias, está abaixo da média móvel de 20 dias. O que muito possivelmente vai acontecer? Se essa soja ficar acima disso, e digamos sobe aqui, entrar em tendência de alta, a gente pode ter uma arrancada de soja. Mas, se isso cair aqui e for um death trap, aí a gente pode ter uma pressão para baixa. Então, às vezes, se você acompanha meu trabalho, por exemplo, nesse dia, aí eu tô otimista soja, legal. Aí nesse mesmo patamar de preço, aqui, pode ser que se está em queda, é o mesmo patamar de preço, mas de repente a gente deveria estar bem pessimista, porque o quê? Tecnicamente mudou o quadro. O quadro fundamentalista tecnicamente mudou. O quadro fundamentalista não, né? Fundamentalista é uma coisa. O quadro técnico mudou. A gente está com outro cenário. E aí vamos falar sobre o gap. Aqui nós temos um excelente exemplo de gap. Você vê que tem um intervalo de preço onde não houve negociação. Se a gente pensar nesse intervalo de preço, eu lembro que eu falei gaps get filled, né? Os intervalos são preenchidos. Ele foi preenchido? Foi. Ele aqui, ó, nesse patamar de preço, ele já preencheu essa faixa de negociação, nem levou muito tempo. Vamos ver se a gente consegue achar outro gap nessa imagem. Não tô vendo um outro gap. Mas, com isso que a gente aprendeu, vamos fazer. Agora foi a instrução, vamos fazer a nossa análise num outro gráfico. Isso daqui é milho, contrato de março de Chicago. Milho, março de Chicago. Qual que é a primeira coisa que a gente vê desse mercado? A gente vê, caramba, o mercado estava razoavelmente alto e aí ele foi completamente destruído. Mercado completamente em queda, pressionado. Mas o que aconteceu que poderia ter nos dado esse norte? Olha só. O que é isso? É aquele cruzamento de morte, né? É o Death Cross. Sinalizou muito bem essa fraqueza no milho. Eu estava dando uma entrevista numa estação de rádio aqui nos Estados Unidos e eu acredito que foi aqui em julho, depois dessas baixas aqui. E aí o comentarista estava falando, não, mas já caiu muito, acho que já acabou, né? Não vai mais cair. Eu falei, olha, gostaria que você tivesse com a razão, mas a gente tá com todos os sintomas, estava aqui. Vai cair mais ou não vai? A gente sabe o que aconteceu. A safra estava por vir, estava em tendência de baixa, tudo indica que ele ia cair mais, e caiu mais, né? Agora, tá otimista ou pessimista? Uma coisa que eu não falei é dessa média móvel de 20 dias, quando tá acima é tendência de alta, e quando tá abaixo é tendência de baixa. Se você assistiu uma entrevista minha, falaram, soja está em alta ou está em baixo?
eu não estou chutando se vai subir ou se vai descer. Se está acima da média móvel de 20 dias, eu falo, a soja está em tendência de alta. Se está abaixo da média móvel de 20 dias, a soja está em tendência de baixa. É simples. Então, o que a gente sabe? Vamos fazer aqui uma análise do mercado de milho de Chicago. Vamos estudar esse mercado um pouquinho. O que a gente sabe desse mercado? Tá? Usando as ferramentas. Bom, está bem abaixo da média móvel de 200. Isso não é muito legal. Está tentando entrar numa tendência de alta, mas ainda está em tendência de baixa aqui. Está em tendência de baixa aqui. A gente teve alguma inversão que vai nos apontar alguma coisa? Vamos voltar e ver inversão técnica. Vamos ver se a gente acha alguma inversão nesse mercado aqui que poderia nos dar uma noção se é alta ou se é baixa. Estou procurando aqui, eu não tenho certeza se tem. Mas vamos ver. Eu não estou vendo nenhuma inversão técnica. Mas até não ultrapassar esse limite e aí começar a subir, a gente não pode ficar muito encorajador. E aí outra coisa, muitas vezes os mercados eles voltam para procurar as baixas anteriores, né? Isso aqui a gente teve uma baixa lá embaixo, então tá em tendência de baixa. Se cair, vai para onde? Provavelmente vai testar essa baixa novamente. Para encerrar, vamos fazer um pouquinho de análise no mercado de milho. E detalhe, isso daqui eu estou ensinando análise técnica, é uma coisa, tá? Mas toda semana, se você é cliente meu, eu passo um informativo de mercado e se você tem tomada de decisão, a gente usa todas essas ferramentas não só como uma coisa interessante para a gente assistir, mas para a tomada de decisão do seu negócio. Então a gente fala, tá, o que precisa ser feito na sua área? Qual soja, milho você precisa estar trabalhando? Qual que é a estratégia para o seu negócio? Tem que fazer alguma coisa agora? Sim, não? Qual que é a medida? Não tenho bola de cristal, não sou vidente, não posso adivinhar preço, mas tem uma metodologia para casar ao conhecimento de mercado com as necessidades da operação que traz excelentes resultados. Se você quer isso, entre em contato. Vamos falar um pouquinho do milho. Esse daqui é o milho da B3. Contrato vencimento de janeiro. Milho B3 de janeiro. A gente passou aqui o período da safra, bastante pressionado. E daí piorou ainda mais, né? Será que esse milho está desesperançoso? Será que acabou a festa? Será que não tem mais futuro? Alguns pontos. Aqui a gente tem essas baixas, não caiu além dessas baixas. E olha o que aconteceu pregão na semana passada. Inversão de alta. Vai subir ou não vai? Nós não sabemos. Mas é possível que a gente tenha um mercado em ascensão? Com certeza. Caiu, não conseguiu cair mais, deu inversão de alta. Parece que está tentando entrar em tendência de alta acima da média móvel de 20 dias. Um bom sinal aí para o milho. Essas ferramentas de análise técnica, elas podem ajudar muito, elas podem fazer uma grande diferença na boa tomada de decisão, na comercialização e somam demais com a operação. É sempre bom aprender mais, aprender a usar essas ferramentas. Pragmaticamente, tem sido a minha experiência que para converter esse conhecimento de gráfico, essas coisas, em boa tomada de decisão no campo, você tem que começar as necessidades da fazenda, necessidades de caixa, sazonalidade, montar um plano, montar um portfólio. Com base nisso, a gente tem uma estratégia, aí a gente vai olhar o prêmio, a gente vai olhar o mercado físico, a gente vai olhar a posição dos fundos. E daí o último detalhe, o ajuste fino, é essa análise técnica, que é muito importante, pode fazer uma diferença. Mas ele é ali aquela última ponta para deixar realmente afiada a tomada de decisão, realmente coerente para conseguir entrar e sair nos momentos precisos. Mas não adianta nada você acertar
um detalhe e perdeu o todo, né? Não está administrando bem o todo. Ótimo resto da semana para vocês. Amanhã tem relatório da Conab. Tá fechado a Bolsa de Chicago. Mas a Bolsa, perdão, não tá fechado a Bolsa de Chicago. Tá fechado o governo americano, então a gente não tá com números atualizados do USDA, mas vamos torcer para isso mudar logo. Até a próxima.